Pessoal, bem-vindos! Estamos aqui então para o nosso quinto módulo no curso de extensão universitária da FATEC Itu em metodologias ativas, ok? Esse módulo então ele vai trabalhar a inversão da sala de aula, também conhecido como Flipped Classroom. Acredito que a definição, acho que todos já sabem, né? Pelo menos acho que todos já utilizaram de uma maneira ou de outra e também já passaram por isso, né? Na vida mesmo de vocês. Prévio, não é isso? Então, temos que estudar antes de um determinado conteúdo ser trabalhado. A ideia é basicamente essa, né? Mas vamos ver um pouquinho mais de detalhe a respeito. O que seria, em termos conceituais, o Flipped Classroom? Quem já não recebeu essa desculpa, né? Desde de um trabalho deletado por um cachorro a um gato, ou então o HD que deu algum problema e coisas nesse sentido, né? Muitas são as definições. Aqui eu trouxe duas em tela para nós, né? Primeiro que a primeira definição, ela então fala que Flipped Classroom, ou inversão da sala de aula, significa inverter os métodos tradicionais de ensino, apresentando o conteúdo, a teoria, de maneira online antes da aula presencial e levando a lição de casa para dentro da sala de aula. Então esse é o conceito primordial, vamos falar assim, da inversão da sala de aula. A gente vai ver que tem muitas nuances, né, que nós vamos trabalhar então o que se faz efetivamente dentro da sala de aula, como que se planeja esse desenvolvimento de conteúdos antes. E fica então aqui a segunda definição. É um método de educação formal que preconiza que a teoria deva ser vista pelos estudantes em casa, previamente ao encontro presencial, que nós chamamos de aula. No encontro presencial, lá na sala de aula, as dúvidas sobre a teoria e exercícios de aplicação e aprofundamento são desenvolvidos em conjunto com o professor. O professor, então, vai assumir um papel de orientador, estimulador e norteador. Essa definição foi dada por os dois, vamos falar assim, autores do termo, né? Flipped Classroom, o Iron e o Bergman. Mas vamos ver um pouquinho mais a respeito disso. Vamos começar então fazer uma revisão dos materiais que foram disponibilizados previamente à aula. Então vocês já devem estar imaginando, né, que nós adotamos em quase todos os nossos encontros exatamente essa metodologia, pelo menos uma parte dela, que é a disponibilização dos conteúdos previamente à aula, para que depois nós possamos fazer um aprofundamento nas aulas, né, mesmo que online, e depois nos encontros online também, nesse formato, dos materiais. Então, não sei se vocês vêm percebendo, mas com essa metodologia a gente consegue um aprofundamento um pouco melhor. E na revisão dos materiais, eu vou começar então pelo capítulo número 5, lá do nosso livro texto, Metodologias Ativas e Personalizadas de Aprendizagem. Como vocês puderam perceber, eu minimizei aqui a minha imagem na tela, mas eu estou aqui atrás, hein? Estou vendo vocês, hein? Vamos lá. No capítulo 5, nós falamos muitas coisas, mas uma em especial diz respeito
ao trabalho com o modelo de 4 etapas. Vocês se lembram mesmo qual é o modelo de 4 etapas? Basicamente é aquele que a professora Jack Garsten, em 2011, ela disponibilizou no blog, né? E a figura original, vocês têm uma figura no livro, a figura original é essa que vocês veem em tela. Então, nós começamos no sentido horário. Então, a primeira etapa é essa no canto superior direito de vocês, que se fala, né, experiência. Depois vai para a segunda etapa, né, que é essa no canto inferior direito. Depois a terceira, essa no canto inferior esquerdo. E finalizamos com a quarta etapa, essa no canto superior esquerdo. Como vocês podem ver, cada uma tem um nome, né? Em inglês, ela chamou de experience, né? A primeira, ou experiência. A segunda, ela chamou de what, né? O que. Na terceira, so what, né? Então. E a quarta etapa, now what. Agora, o que? Nós vamos trabalhar cada uma delas, vamos falar sobre cada uma dessas etapas, ok? Como também vocês podem perceber, as duas primeiras geralmente são sugeridas e elaboradas pelo professor. As duas últimas, terceira e quarta etapa, ela tem um nível, né, de envolvimento muito maior pelos estudantes. Não que o professor não interaja ou efetivamente não produza algo aqui, mas é produzido pelos estudantes. O grande volume aqui são os estudantes que trabalham. Vamos então ver cada uma delas. A primeira etapa, né, também conhecido como experience, né, ou experiência, também alguns autores dizem engajamento, é onde você vai conquistar a atenção dos estudantes para que eles, de uma certa forma, se motivem a querer saber mais sobre um determinado conteúdo, um determinado assunto. Portanto, você pode fazer uso de recursos audiovisuais, como um vídeo, como uma demonstração, como um texto, como um projeto. A prática didática aqui é de cada um, né? Ou seja, cada um vai saber dentro do seu rol de conhecimento, da sua disciplina, o que seria melhor para promover o engajamento desses estudantes na descoberta de novos conteúdos. Então, basicamente, se a gente pudesse resumir em uma palavra, seria desafio. É onde você vai desafiá-los, né, a conhecer algo, né, a se motivar para que exista então um engajamento, um conhecimento sobre um determinado assunto. Uma vez, e geralmente isso ocorre, essa primeira etapa ocorre no final da aula anterior, ou seja, antes deles irem para casa, né, você faz exatamente esse engajamento, ok? Aí passamos para a segunda. Podem verificar aqui do lado direito, ela acontece em casa, ou seja, fora da escola. E é onde o professor vai disponibilizar vídeos, podcasts, videoaulas. A gente dá até uma orientação de que nesse momento as aulas sejam produzidas pelo próprio professor, pelo menos
algumas, né, ou aquela bem rápida, apenas realmente indicando as fontes e como pesquisar, mas é fundamental que o professor apareça, o professor, pelo menos a sua voz, né, apareça aqui para que dê um significado maior nessa busca de conteúdo, nessa exploração de conceitos. Também podem ser engajados aqui textos, pesquisas, sites e geralmente alguns professores adotam uma metodologia aqui de, ao final de uma determinada pesquisa, um determinado conjunto de textos a serem lidos, etc., para realmente verificar o nível de engajamento e conhecimento com que os estudantes conseguiram chegar, pequenos questionários ao final, para que justamente ele consiga planejar o encontro presencial, que é a terceira etapa. Então, as duas primeiras, né, que é aquela sugerida pelo professor, então é isso que nós falamos. Vamos para a terceira etapa. Ela acontece na sala de aula, né? Ou seja, na aula especificamente. Tem um significado aqui de exercitar, praticar, aprofundar algo, né, que efetivamente eles já pesquisaram. É aquilo que também se conhece como dando realmente um significado para um determinado conteúdo ou um conceito. No começo da aula, geralmente os professores devem aqui fazer uma explanação das atividades que serão realizadas, de um projeto que deve ser desenvolvido, de exercícios que efetivamente devem ser resolvidos. E depois de exposto o que se pretende fazer, aí sim, né, o professor inicia com uma discussão dos materiais. A gente pode chamar aqui de um processo de nivelamento. Em seguida, em paralelo, né, no momento do nivelamento, já vão sendo resolvidas as dúvidas desse material. Muito bem. Em seguida, geralmente os professores, né, devem adotar uma metodologia, um método, seja trabalhos em grupos, seja outro tipo de método ativo, aonde os estudantes vão então resolver os exercícios, resolver aquelas atividades que foram previamente definidas. Nesse processo, né, geralmente o exercício ou atividade ela é resolvida em grupos. Então o professor ele passa então de grupos em grupos resolvendo as dúvidas pontuais desses grupos, né? Eu acho que com isso a gente tem um panorama geral, mas o que é importante ficar aqui é que dentro desse nível, dentro dessa terceiro momento, é onde nós vamos também aplicar outros métodos ativos. Concluindo isso, nós vamos para o quarto e último momento, ou quarta ou última etapa, que foi sugerida por Jack Karsten, que é efetivamente a demonstração e aplicação. É onde os estudantes vão então apresentar, mostrar os resultados, não só para o professor, mas para todos os demais estudantes. É onde vai ocorrer também, de maneira formal ou informal, os processos de avaliação, para ver se realmente os objetivos da aprendizagem elas foram conseguidos, né? Se conseguiu atingir esses objetivos.
e isso também geralmente, na sua grande maioria, ocorre dentro da sala de aula. Basicamente, então, aqui essa quarta etapa é a apresentação dos resultados pelo grupo. Continuar então com o nivelamento de conteúdos, agora vamos rever os materiais que foram disponibilizados no ambiente online. Comecemos com o primeiro vídeo que foi disponibilizado, que é aquele lá do pessoal da Universidade Federal de Santa Maria. O vídeo em si, eu acho que basicamente ele fala por si só. O que nós vamos tentar aqui incluir são alguns conceitos, alguns números que efetivamente nós não vemos concretamente lá. Primeira coisa, o método tradicional, então, apenas enfatizando o que lá no vídeo é dito, o método tradicional em sala de aula, o foco da aprendizagem é o professor. A transferência unilateral de conhecimento, a informação em si. As falhas na interação entre professores e estudantes são muitas. Então, o processo de comunicação, às vezes, é o grande problema nesse método tradicional. Já o método conhecido como invertido ou flipped, né? Existem então dois momentos, um fora da sala de aula e um na aula, presencialmente. Fora da sala de aula, os estudantes vão aprender por dispositivos tecnológicos, vão interagir com conteúdos disponibilizados e, essencialmente, vão trocar informações e tirar dúvidas com outros estudantes ou com o próprio professor. Depois, num segundo momento, agora em sala de aula, e depois que eles passaram já por esse primeiro momento fora da sala de aula, é onde nós vamos ter então o conhecimento prático, ou seja, a aplicação daquele conhecimento, seja através de exercícios, seja através de algum projeto. A aprendizagem, então, se dá por forma progressiva e existe nesse ambiente de aprendizagem uma interação e avaliação, seja ela formal ou informal. E aí a pergunta, né? Qual é o ganho para o professor de se adotar esse método? A priori, o professor é mediador e motivador da aprendizagem e não mais apenas um transferidor, né? Ou seja, aquele que faz a transferência da informação. Os recursos também são extensivos, atrativos e interativos. Isso permite um maior engajamento por parte dos estudantes. A tecnologia, então, permite a avaliação e o monitoramento dos estudantes, principalmente quando da adoção de testes que validam um determinado conteúdo. A aprendizagem acontece de forma progressiva e significativa. O tempo é bastante otimizado, tanto em sala de aula quanto fora da sala de aula, e os materiais didáticos são customizados e personalizados. E existe também um processo de integração de recursos, tanto por parte dos professores quanto por parte dos estudantes. Em termos estatísticos, né, alguns números se sobressaem, como por exemplo, 71% dos professores que fizeram a inversão de suas aulas informaram um aumento na média das notas das turmas. Também 80% observaram melhorias nas atitudes dos estudantes, assim como nas suas notas. E olha só que interessante, 99% dos professores que inverteram suas aulas informaram que pretendem inverter suas aulas no próximo período. E para os estudantes, será que há algum ganho?
principalmente o maior performance na aprendizagem, ou seja, o foco agora é a aprendizagem. A tecnologia, ela dá acesso à informação por meio de novas tecnologias, no sentido de os estudantes, principalmente, né, eles gostam de novas tecnologias, e quando eu dou o acesso à informação por esse meio, isso motiva ainda mais, aumentando em si a produtividade dos estudantes. Os dispositivos também permitem um contato, né, não só com o conteúdo, mas também com outros colegas e também com o próprio professor. E isso tudo encoraja a criatividade e a motivação, e um maior envolvimento e responsabilidade sobre a. Vamos continuar então com o nivelamento. Agora vamos falar um pouquinho do vídeo. Esse segundo vídeo é um dos, se eu não me engano, 5 vídeos de uma série que o John Bergman e o Aaron Sanz disponibilizaram na internet, no site lá da editora de seu livro, o livro com o próprio nome do método, né, Flipped Classroom. Nesse episódio, eles vão falar sobre tempo e espaço. E aí a ideia principalmente de espaço, a concepção aqui não é simplesmente de estética, mas sim uma concepção de como efetivamente dispor os estudantes para trabalhos mais ativos. Então eles sugerem, né, a formação de grupos e muitas vezes esses grupos podem ser grupos com tempos de resposta maiores ou menores, né? Aqueles estudantes que têm uma habilidade, que têm uma velocidade para pegar determinados conteúdos maiores, devem ser colocados em grupos diferentes daqueles que não estão tão adequados. Também existem outras possibilidades, e tudo vai depender do método que você utiliza. Vocês devem se lembrar que ele diz o seguinte, que nessa disposição da sala de aula, o método que você vai utilizar ali, ele não sabe dizer qual é o melhor, é você que efetivamente vai dizer. Então, nesse momento, eles destacam, e aí eu enfatizo para vocês, que o Flipped Classroom, ele é um método que engloba outros métodos, né? Métodos ativos, aonde você então ali pode fazer um PBL, pode fazer uma problematização, pode fazer qualquer método, utilizar qualquer método ativo que você se sinta bem ao adotar nessa plataforma, nessa disposição. Ok? Nas palavras de Bergman, né, o que fazer com os alunos no tempo extra que se ganha com essa inversão? Basicamente, essa adoção de novos métodos que efetivamente novos métodos ativos que vão fazer a diferença. É ali também aonde você vai conseguir recuperar o processo de aprendizagem. É ali também aonde você vai poder dar uma individualização maior para o processo de ensino-aprendizagem. Pegando também um conceito que, na verdade, o Arons ele trabalha no que diz respeito à taxonomia dos objetivos educacionais, lá do Bloom. Muitas vezes nós deixamos de trabalhar métodos ou metodologias que impliquem em ordens de habilidades superiores, como por exemplo, numa taxonomia convencional, geralmente o que se faz em sala de aula,
um método tradicional e utilizando a metodologia dos objetivos, da taxonomia dos objetivos educacionais, a gente geralmente não passa do segundo nível em sala de aula. Então, o que nós fazemos, e esse é um dos grandes ganhos da inversão da sala de aula, é você fazer com que os estudantes passem vamos falar assim, esses objetivos de ordem inferior para casa, e em sala de aula o professor e os alunos eles se atentem mais para exatamente os objetivos de uma ordem superior. A mesma coisa quando nós nos deparamos com aquela pirâmide do Edgar Dale, que nós já vimos, já trabalhamos também, aonde ele enfatiza que processos mais ativos nos dão uma possibilidade de retenção maior desses conteúdos. Quando simplesmente lemos, ouvimos ou vemos, que é o que efetivamente vai ser feito em sala de aula, fora da sala de aula, a retenção é muito pequena. Ela vai servir simplesmente para que esse estudante não chegue vazio para a aula, efetivamente. E lá na aula nós consigamos então analisar, projetar, criar, avaliar, praticar, aplicar, ou seja, utilizar processos mais ativos e, consequentemente, que objetivam ali habilidades de uma ordem superior. Foi feito um experimento no MIT, e esse está lá no final do capítulo 5 também, onde eles mediram as atividades cerebrais dos estudantes por um período de uma semana. E essa atividade ela era medida por um aparelho que era colocado no pulso dos estudantes, e depois esse aparelho, depois dos 7 dias, ele era lido e visto como que se deu a atividade. Então, a princípio, esse aparelho ele registrava o nível de atividade neurológica dessa criança por meio de movimentos da mão, ou seja, os movimentos da mão, eles diziam ali respeito, basicamente, a uma maior ou uma menor atividade cerebral. Era o experimento deles. E ali a gente pôde perceber que determinadas atividades que eram realizadas pelos estudantes, como por exemplo, estar dentro de uma sala de aula, no caso aqui, uma sala de aula convencional, estar, por exemplo, assistindo uma TV, fazendo atividades que não exigiam um pensar mais elaborado, nós víamos então um nível de atividade cerebral muito baixo. E ali, quando efetivamente eles iam para um laboratório, eles faziam alguma atividade, como até mesmo a lição de casa, o nível de atividade neural, ele realmente aumentava e muito. Com o nosso nivelamento, vamos para o terceiro vídeo. E nesse vídeo, a Kate Gimbar, ela explica, como vocês puderam ver e ouvir, como que ela fez a inversão da sala de aula na disciplina que ela leciona, que é matemática. Um dos pontos fundamentais que eu gostaria de destacar nesse vídeo é o engajamento que ela conseguiu, principalmente com a heterogeneidade dos estudantes. Então ela tinha lá estudantes que eram bem avançados, aí eu tinha uma grande quantidade de estudantes que ficavam na média,
tinha aqueles estudantes que estavam bem atrasados. E no modelo tradicional, ela não conseguia, né, basicamente, trabalhar com todos esses três grupos. Já no modelo de inversão da sala de aula, ela conseguia, principalmente porque no modelo que ela adotou, ela trabalhou então a construção de grupos envolvendo esses grupos heterogêneos, no sentido de ela desenvolveu ali, então ela trabalhou com grupos que eram bem avançados, a grande maioria dos grupos eram os grupos intermediários e tinha também os grupos que estavam mais atrasados. Então ela conseguiu dar foco diferente para cada um desses estudantes, para cada um desses grupos ao longo da sala de aula presencial. Então isso é um ponto interessante a ser destacado nesse vídeo. Além dos vídeos, né, nós também disponibilizamos alguns infográficos. Os infográficos, eles falam por si só, né? Então, só fazendo uma recapitulação rápida aqui, eles apresentam então, de maneira resumida todo o quadro teórico e a forma de se fazer a inversão. Também mostram algumas informações de como devem ser realizadas as atividades, como isso surgiu, alguns resultados já indicados na adoção desses métodos. Um resultado importante é que antes da inversão se tinha um nível de reprovação em língua inglês e em português bastante considerável, de 50% e 44%. Depois da inversão, isso reduziu muito, apenas para 19% nas disciplinas de inglês e 13% em disciplinas de matemática. O segundo infográfico, ele basicamente dá uma dica de como inverter a sala de aula. E eu quis enfatizar aqui as frases, porque me parece que não ficaram bem legíveis lá no infográfico. Então vamos recapitular cada uma delas. Então, o primeiro passo, o professor então vai selecionar atividades para que os alunos estudem em casa. Depois, ele vai, no primeiro dia de aula, explicar o modelo a seus alunos. Em seguida, esclarecer aos pais e para que eles estejam preparados para possíveis objeções e também o suporte aos estudantes se efetivamente eles precisarem. Vai orientar também os alunos para que em casa interajam com materiais, e esses materiais são os mais diversos, desde vídeos, textos, até mesmo jogos, mas sempre indicados pelo professor. Vai organizar a sala de aula, de maneira que provoque um debate inicial, principalmente no processo de acomodação dos conteúdos. Em seguida, vai utilizar ferramentas tecnológicas para mensurar os dados, promover fóruns e fomentar debates. Em seguida, efetivamente, os professores devem pedir aos seus alunos que criem perguntas interessantes para que efetivamente o debate possa ser realizado e surta algum efeito. Vai incentivar também aos alunos a trabalharem principalmente em grupo, vai organizar um bom sistema de avaliação e, em seguida, inovar e compartilhar as boas práticas. A colaboração é primordial, principalmente entre os professores. Continuando então com o nivelamento de conteúdos, agora vamos trabalhar os dois textos que foram disponibilizados.
texto é aquele do Eliezer Schmidt, que é da Universidade, também da Universidade Federal de Santa Maria. No texto, vocês puderam, quem leu, né, pôde perceber que existe então uma história, né, por trás da adoção desse termo e que muitas pessoas falam que efetivamente elas inicialmente trabalharam com isso. Então a nossa história começa lá em 1991 com Eric Manzur, lá da Universidade de Harvard, da área de engenharia. Ele é professor de física lá na Faculdade de Engenharia de Harvard, e ele disse, né, que foi ele que basicamente utilizou, né, iniciou a utilização desse método, e mais ou menos é o que ele retrata lá com o livro que ele efetivamente publicou do seu método chamado Peer Instruction. Então ele diz que nesse método ele incentiva os estudantes a estudarem previamente o conteúdo para que na sala de aula os testes conceituais, que é efetivamente o que acontece com esse método, possam ter, né, melhores resultados. Uma outra pessoa que também diz que já efetivamente utilizava esse método é o Gregor Novak, né, que no seu método Just-in-Time Teaching, basicamente ele transferia, né, ou seja, fazia com que os estudantes assumissem uma maior responsabilidade. Uma outra aí são três professoras, né? A Large, a Platt e a Tretila, no seu livro Inverted Classroom. Na verdade, não é bem o livro dela. O livro dela era sobre EAD. E aí lá dentro desse livro, né, que ela trabalhava melhores práticas de trabalho online no formato EAD, ela trabalhou então com esse termo, só que ela chamou Inverted Classroom, né? Na conferência, na 11ª International Conference on College Teaching and Learning, eles apresentaram, né, as professoras ali apresentaram isso lá. Uma outra pessoa que também utilizava muito isso, ou seja, o processo de inversão, e ficou muito famoso, foi o Salman Khan, que desde 2004, em 2004 ele começou então a gravar alguns vídeos e disponibilizar essas videoaulas na internet. E ele começou a gravar esses vídeos, para quem não sabe, né, a pedido de uma prima dele, né, que estava com algumas dificuldades no colégio, e ele começou então a explicar de uma maneira mais didática determinados conteúdos, como matemática, português, e esses conteúdos começaram então a fazer um grande sucesso, e ele, né, largou o emprego dele na área bancária, né, econômica, financeira, né, e se dedicou integralmente a esse desenvolvimento da Khan Academy, né, muito famosa. Inclusive em 2014, 2012, 2014, alguma coisa assim, ele foi considerado o melhor professor do mundo, Salman Khan. E por fim, em 2006, né, os professores Aaron Tanz e Jonathan Bergman efetivamente lançaram, né, o livro, né, deles com esse título, né, com esse título especificamente. Então é um método com muitos donos aí e nenhum dono, né? Mas o pessoal dá maior crédito para o Aaron Tanz e o John Bergman.
principalmente em termos de inversão de sala de aula, ou seja, flipped classroom. Ele continua também mostrando que desde 2010 esse termo virou um chavão. Chavão no sentido não só de utilização massiva, né, mas que efetivamente foi testado e aprovado por universidades nos Estados Unidos e renomadas universidades como Duke, Stanford, Harvard, MIT, como também por todo o ensino fundamental dos Estados Unidos, o K-12, né, e a tendência em vários países, tais como Finlândia, Singapura, Holanda e Canadá, eles utilizam muito. E como que efetivamente funciona? O texto do Smith, ele começa, né, e mostra, né, que efetivamente os pilares da aprendizagem invertida aconteceram dentro de uma organização lá dos Estados Unidos que engloba milhares de professores, e essa entidade, ela basicamente fez uma definição teórica aonde os pilares da aprendizagem invertida se concentram em um ambiente flexível, numa cultura da aprendizagem, num conteúdo dirigido e num educador profissional. Cada um desses termos está muito bem explicado lá no texto, mas são fundamentais, principalmente a cultura da aprendizagem, essa mudança de postura exigida por parte dos estudantes, principalmente em ter esse comportamento mais ativo, ou seja, eles serem responsáveis pela aprendizagem. Já o conteúdo dirigido para a aprendizagem e dirigido também para a consecução de objetivos muito restritos. E o educador profissional, no sentido de ele é mais um gestor da sala de aula, um gestor da aprendizagem, do que efetivamente um transmissor de conteúdo. E essa profissionalização do professor, ele então, nesse método específico, ele tem então 3 tempos: antes, durante e após a aula. Antes da aula, no que diz respeito à preparação de conteúdos e compartilhamento desses conteúdos com os estudantes. E, efetivamente, a visualização ali de como que os estudantes estão interagindo com esse conteúdo compartilhado, principalmente por meio de questões e questionários que vão servir de base para que ele planeje os encontros presenciais. E lá dentro, né, desse encontro presencial, o professor ele vai ser então um direcionador do processo de ensino-aprendizado, no que diz respeito, no primeiro momento, a fazer um nivelamento e, em segundo momento, a utilização de um método, de uma metodologia, de um método ativo que facilite a aplicação desses conceitos. E depois da aula, ele basicamente tem um outro momento aí de verificação, seja essa verificação formal ou informal, de qual é o grau de consecução dos objetivos educacionais por parte desse grupo, desse método em si. E isso acontece, basicamente transferindo para o momento pré-aula, lá na casa dos estudantes, por meio de vídeos, textos, etc., seguindo a taxonomia dos objetivos educacionais, as habilidades, as competências que estão nesse nível mais baixo, vamos falar assim, que é o compreender e recordar, e deixando para a sala de aula níveis superiores de aprendizagem, como aplicar, analisar, avaliar e criar. E o que efetivamente
eu acho que é um ponto bastante positivo deste artigo, é que ele mostra claramente que o Flipped Classroom, ou seja, esse método ou metodologia, é, na verdade, um método que engloba outros métodos. É um método que viabiliza ainda mais a aplicação de outros métodos ativos, como problematização, jogos, simulação, PBL, até mesmo o Peer Instruction, que é a instrução por pares lá do Manzur, ensino sob medida, experimentação e tantos outros. Por fim, o Smith ele trabalha então com algumas, não falar assim dicas, mas algumas orientações de como o professor deve proceder. Nós já falamos algumas delas naquele infográfico. Eu vou me ater agora ao processo de elaboração de videoaulas. Então vejam que para a elaboração de videoaulas não é só sentar e gravar. Nós temos que fazer todo um processo de planejamento, uma pré-produção. Aí sim nós vamos para frente da câmera e fazemos o processo de gravação. E nós temos também o processo de pós-produção, que é a edição desse produto. Então vejam que o trabalho para uma produção de uma videoaula de qualidade, ela não se limita, vamos falar assim, a simplesmente sentar na frente da câmera e gravar. Nós temos todo uma roteirização, uma criação de histórias, etc., para efetivamente storytelling, né? Definir uma história, um tema, para daí sim fazer o processo de pré-produção, onde a gente vai elaborar o roteiro, para daí fazermos a gravação e validarmos o processo lá na etapa de pós-produção. Tá? E o segundo texto, né, é elaborado pelo Marcelo Valério e a Ana Lúcia Moreira. Se eu não me engano, eles são também da Universidade Federal de Santa Maria, mas isso eu não sei agora ao certo. Mas independente de onde são, esse texto ele foi muito bem escrito e ele basicamente trabalhou 7 críticas à inversão da sala de aula, né? Alguns deles são puristas, né, no sentido de muito teóricos, outros têm alguma razoabilidade. Como, por exemplo, o primeiro deles, a crise de identidade, saber de quem efetivamente é o método, existe, lógico, mas isso acredito que não beneficia nem prejudica o método em si. Não há inovações no sentido de que isso já existe há algum tempo, mas eu rebato essa afirmação deles no que diz respeito às novas tecnologias. Elas colocaram aí uma pitada a mais de tempero, vamos falar assim, né? Elas possibilitam não só que o professor consiga atingir o seu público-alvo com maior ênfase, mas principalmente os estudantes, né, a acessibilidade a esses materiais por parte dos estudantes e também o acesso desses estudantes a outros estudantes, a interação que pode haver entre esses estudantes, principalmente proporcionado pelas novas tecnologias. Existe, com certeza, um anarquismo pedagógico no método, as pesquisas ainda são insuficientes, né? Mesmo com muitos resultados, a aplicação em diversos locais, sim, ainda são insuficientes, mas tudo que temos até o momento nos remete a
a positividade, ou seja, são muito positivos a adoção desses métodos. A priori, eu até agora não vi método, na verdade, assim, existem algumas pesquisas que mostram também que a adoção desse método ela é positiva no primeiro momento e depois ela começa a cair em desuso. Mas depois nós vamos abordar esse tema em específico. Existem também já reconstruções do método que possibilitam essa, vamos falar assim, não cair em desarmonia aí no processo principalmente de adoção por parte dos estudantes. Tá? Riscos didáticos e interesses não pedagógicos também são fundamentos importantes, mas que não inviabilizam em si o método como um todo. De tudo isso que nós apresentamos, agora vem aquela questão, né? Como que eu devo começar? Eu quero adotar esse método, por onde que eu começo? No modelo tradicional, como então, um processo que deve acontecer antes, um outro que deve acontecer durante e um outro que deve acontecer depois da aula, ok? Em cada um desses momentos existem algumas particularidades, como por exemplo, no primeiro momento basta produzir e compartilhar, depois lá dentro da sala de aula as dúvidas devem ser sanadas e devem ser estabelecidas algumas atividades práticas a serem executadas, aplicando aquele determinado conteúdo nessas atividades e, por fim, a revisão desse conteúdo que deve acontecer pelo próprio professor e pelos próprios estudantes. Um pouco mais elaborado, aonde nós temos não só o compartilhamento desse material, mas também o acompanhamento por parte dos professores e a resposta aqui de um questionário por parte dos estudantes, que permite também a visualização e o acompanhamento de como está acontecendo essa relação entre estudantes e o material disponibilizado. E aí, em sala de aula, nesse modelo mais elaborado, depois de um esclarecimento das dúvidas básicas, do nivelamento, aí se parte para a aplicação de um método ativo para, seja a aplicação, seja o exercício de determinadas atividades, algumas habilidades previstas naquele determinado conteúdo. E o pós-aula, a revisão por parte dos conteúdos se faz necessário, principalmente por parte dos estudantes e os professores, avaliando, vendo se efetivamente os objetivos pedagógicos foram atingidos. Alguns passos que devem ser observados pelos professores. O primeiro deles é analisar se realmente essa é uma ferramenta adequada. Também se deve pensar se você se sente bem fazendo isso. Muitas pessoas não gostam de gravar nem mesmo a voz, se sentem mal em fazer isso. Se possui também ferramentas adequadas, um bom microfone, uma boa câmera, ou então até mesmo um software de edição. Hoje em dia, isso tudo já vem pré-definido dentro do Windows. Então, ferramentas simples existem e fáceis de serem utilizadas. Basta efetivamente conhecer um pouquinho delas, nada que uma ou 2 horas aí de YouTube, de vídeo, exemplificando, não sejam suficientes.
Bom, se você respondeu sim a essas perguntas, tem as ferramentas, se sente bem fazendo isso, né, se isso é realmente a ferramenta adequada, então você deve partir para a prática realmente, como fazer. Então, eu sugiro que vocês elaborem um roteiro, aula a aula, e aí, para cada uma das aulas e o roteiro específico, façam as gravações. Vejo que nem sempre é necessário você aparecer na gravação. Às vezes, apenas numa fala inicial seria interessante, mas as demais você pode gravar apenas a sua voz. E lembre-se, quanto mais você fizer, melhor vai ficar, né? Então, os primeiros vão sair horríveis, né? Depois a gente vai melhorando com o tempo, vendo alguns problemas, alguns cacoetes que nós cometemos e a gente vai melhorando. A segunda etapa é a disponibilização desse vídeo, desse material no ambiente online, né, que possibilite o acesso desses estudantes. No primeiro momento, a recomendação é que vocês coloquem em algum provedor de conteúdo, como por exemplo o YouTube, né? Quando você sobe um vídeo para o YouTube, você tem que definir como que você quer que efetivamente ele apareça, de maneira pública ou restrita, né? Uma recomendação aqui seria montar um canal para cada uma das disciplinas ou para cada um dos conteúdos. Ou então, dentro do seu canal específico, montar listas, né, específicas desses vídeos. Uma lista para cada uma das disciplinas. A terceira etapa seria basicamente a disponibilização no sentido de distribuição desses conteúdos para os estudantes. E aí a forma são muitas, né? Você pode utilizar um AVA, né, um ambiente virtual de aprendizagem, como o Moodle ou o Google Classroom, ou utilizar um blog, por exemplo, Blogspot, que é como nós disponibilizamos o conteúdo para vocês. A interação, né, entre os estudantes pode ser feita pelo WhatsApp, Skype, Facebook, Google Meet, pelo Zoom. Então, a interação é as mais diversas possíveis. E a avaliação, como que acontece? Você pode fazer isso via Forms do Google, via o MS Forms da Microsoft, o SAA, que né, nós utilizamos aqui no presente curso. Então, todas esse planejamento, ele deve ser feito de acordo com as suas habilidades, ou seja, qual que é o melhor? Aquele que você mais conhece, aquele que você se sente bem utilizando. A quarta etapa, então, efetivamente é a adoção do método, ou seja, a aplicação desse método. Então, uma orientação inicial, orientação inicial para os estudantes, principalmente uma problematização, e aí você vai acompanhar como que está sendo a utilização desses conteúdos e também como que estão acontecendo as discussões. Às vezes é interessante, nas primeiras vezes, realizar algumas orientações mais pontuais em cada um dos estudantes, em cada um dos grupos, para que haja efetivamente uma maior adoção do processo em si. E por fim, né, você pode trabalhar e verificar aí a avaliação que acontece de maneira formativa e utilizar esses dados para a elaboração do seu encontro presencial. E por fim, depois que você executou esse método de uma maneira apropriada, a essa experiência, né, que creio será
na maior parte das vezes boas experiências, é interessante que você compartilhe com seus colegas e ouça, né, como que eles também estão desenvolvendo e fazendo esse processo. E por que eu devo utilizar essa metodologia e todas essas tecnologias, né? São números que são quase que irrefutáveis. Primeiro, que adaptar-se a diversos estilos de aprendizagem é um dos principais benefícios que traz, principalmente para os estudantes. Então, 76%, né, das pessoas que efetivamente adotaram esse método disseram que ele se adapta a diversos estilos de aprendizagem. 77% diz que aumenta a motivação dos estudantes e 76% reforça o material a ser ensinado. Ou seja, diante disso, fica claro que a adoção se faz é boa, né? A adoção é sempre benéfica. Na prática, o Flipped Classroom deve acontecer naturalmente, com a conscientização do professor das novas tecnologias, do seu potencial e do novo perfil dos estudantes. Na verdade, aqui eu quero enfatizar que esse método ele é mais uma mudança de cultura do que especificamente uma mudança de tecnologia. A cultura de se utilizar os serviços online, os materiais pré-aulas e efetivamente a sua aula ser mais dinâmica, utilizando métodos ativos, é uma mudança de perfil do professor, né? Ou seja, é aquela ideia de adoção de um perfil mais profissional no que diz respeito a um profissional que está atento à consecução dos seus objetivos no que diz respeito à aprendizagem. Então, o foco é a aprendizagem, é uma maior aprendizagem por parte dos estudantes. Então, essa conscientização do professor naturalmente conduz ou leva a métodos mais ativos, como, por exemplo, o Flipped Classroom. A mudança mais significativa na motivação em aprender. Então, para finalizar, cabe agora a falar sobre o desafio lançado. Vocês se lembram qual é o desafio? Como posso inverter a inversão e obter algo diferente? Quem pensou a respeito disso, hein? Como é que eu posso inverter algo que está invertido e não chegar naquele primeiro momento a mesma coisa, né? Então eu pego, inverto e inverto novamente, para chegar no mesmo lugar, não é? Bem, se nós pensarmos de maneira bidimensional, como por exemplo aqui, ó, uma folha de papel, se a gente inverter e depois inverter novamente, nós realmente chegamos no mesmo local. Só que nós temos que entender que um processo de ensino-aprendizagem, nós temos diversas variáveis, diversas dimensões que nós temos que eventualmente trabalhar. Se pensarmos, por exemplo, só tridimensional, a gente pode trabalhar com outras dimensões. Se nós invertermos a inversão, não fazendo na mesma rotação, né? A gente pode rotacionar para outra dimensão, para outro lado e assim por diante. Então, nós não chegamos no mesmo local, nós obtemos um outro resultado. Foi exatamente isso, né, que levou os pesquisadores de Stanford, lá da Faculdade de Educação, a propor um método que essencialmente está no processo de
problematização na saída dos estudantes. Então, eles verificaram que, com o passar do tempo, se você apenas disponibiliza os recursos, mas não dá um estímulo para os estudantes, eles efetivamente caem em desuso, né? Ou seja, eles usam cada vez menos essa rotina, essa disponibilização de recursos. E aí o método efetivamente tende a falhar. Com um processo de problematização, ou seja, uma motivação para os conteúdos, para que os estudantes trabalhem esses conteúdos, existe uma continuidade de utilização desse método e uma efetividade maior. Para finalizar, tá aí alguns livros que vocês podem efetivamente utilizar para aprimorar esse método de vocês. Esse daqui, ó, Sala de Aula Invertida, é dos dois autores, do Bergman e do Sands, Aaron Sands e Jonathan Bergman, tá? Ele já está traduzido para o português pela LTC. E tem outros em inglês que eu também recomendo, são muito bons. E o nosso livro-texto também não desmerece. Ok? Um forte abraço. Tchau!